Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Dizer da minha alegria em poder estar aqui nessa noite, compartilhando com os irmãos aquilo que Deus já tocou no meu coração, e tenho certeza que sairemos daqui edificados pela santa palavra de Deus. Dizer que nós estamos aqui para trazer uma mensagem. O pregador é a pastora Juliane, né? Está de férias, utilizando desse momento especial juntamente com a família. Deus queira que eles possam estar se divertindo e, consequentemente, descansando debaixo das asas do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Confesso que quando eu fui convidado para estar aqui, eu fiquei um tanto quanto trêmulo, né? Trazer uma mensagem na presença do Abdias e dos demais presbíteros dessa casa, um tanto quanto temeroso. E a gente se alegra em poder estar aqui, né? Eu tive realmente um histórico um tanto quanto grande dentro do Presbitério Noroeste Paulista. Trabalhei por 25 anos como presbítero e trabalhei juntamente com os irmãos do Presbitério Noroeste Paulista. Participei de várias AG, participei de reunião do Sínodo. Então foi para mim um grande privilégio, um grande aprendizado. E sou formado em Direito. E já com 60 anos eu achava que precisava de aprender um pouquinho mais. Aliás, continuo achando. Mas resolvi fazer teologia no ano de 2000. E não é que o tempo passou, eu acabei me formando também. Então, irmãos, louvado seja Deus, porque a gente teve essa oportunidade de ampliar o nosso conhecimento. E isso nos edifica cada vez mais, porque aprender aquilo que Deus tem para nos dar é sempre um privilégio. Então eu louvo a Deus, porque Ele tem me dado essas oportunidades de conviver com esses irmãos, de estar servindo ao meu Deus e servindo a nossa denominação. Vi aqui que vocês estão festejando 41 anos de existência. Vou começar a chamar vocês agora de netos, né? Netos de Votuporanga. Nós vamos para 84 anos de existência. Então nós louvamos a Deus, né? Porque a extensão da nossa igreja tem se estendido, né? Não somente São Paulo, mas Brasil afora. Então nós louvamos a Deus. Agradecer a Juliane e o Lucas, né? Pela coragem, né? De ter me convidado para estar aqui. Ao conselho também da igreja e aos irmãos. Pois bem, estou aqui nas boas companhias da minha esposa, das minhas cunhadas, a Sueli e a Dina, e também do meu irmão Arquímedes. Não sei se vocês prestaram atenção no sotaque dele aí, do dialeto, né? O irmão Arquímedes é venezuelano. Então nós temos o privilégio de ter algumas famílias lá em Votuporanga, venezuelano, que nós adotamos, né? Então nós convidamos para estar sempre conosco. Irmão Arquímedes, muito obrigado pela companhia, viu? E eu fico muito grato. Querido, nós já estamos em 18 de janeiro de 2026. Ou seja, começamos, né? 2026. A primeira coisa que precisamos fazer é uma autoavaliação. De forma muito tranquila, né? Sem muita cobrança, mas com sinceridade. Pergunte a você mesmo: como eu estou me projetando para esse ano diante do Senhor? Faça essa pergunta para você mesmo. A segunda coisa que nós temos que fazer é uma lista do que precisa ser feito para que eu possa me aproximar mais de Deus. E por fim, é preciso pensar
o que já começamos e precisamos para concluir a nossa caminhada rumo aos céus. Será que é possível pensar assim? O histórico e lendário Rui Barbosa, advogado, jurista, também conhecido como Águia de Aia, ele que era uma das mentes mais evoluídas do Brasil, um dia, após sair de um trabalho exaustivo do seu escritório, ele disse para a secretária dele: olha, tem um livro que está ali em cima da mesa, eu gostaria que você guardasse para mim. Ela disse: pois não, doutor Rui Barbosa. E ela foi até a sala, pegou aquele grande livro na mão e disse assim: olha, os livros de direito eu até sei aonde colocar, mas esse livro, não sei onde pôr. Mas por quê? Esse livro é a Bíblia Sagrada. E ele disse assim: qualquer lugar. Mas como assim? A Bíblia Sagrada colocar em qualquer lugar? Ele falou: pois é, as pessoas se preocupam aonde vai colocar a Bíblia. Na verdade, as pessoas devem colocar a Bíblia no seu coração e na sua mente. Onde ela vai ficar depositada não tem muita importância. Vou provar para você. Então, se você pegar a Bíblia e colocar embaixo daquela grande biblioteca, ela será o alicerce que sustenta. Se essa Bíblia estiver no centro, será a coluna. E se estiver em cima, será a grande cobertura. A pergunta é: você trouxe a sua Bíblia hoje? Por favor, coloque-se de pé, abra sua Bíblia no livro, na verdade na carta de Filipenses 3. Vamos ler de forma responsiva a palavra de Deus, que se encontra em Filipenses 3, 13 e 14. Acharam? Filipenses 3. Não sei se está projetado, mas se não tiver, eu vou ler aqui numa tradução revista e atualizada. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler um versículo ímpar e os irmãos leiam os pares. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Amém? Podeis assentar, mas com reverência nós vamos fazer uma oração para que Deus possa abrir nossas mentes e o nosso coração. Grandioso e soberano Deus, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para trazer a sua santa e bendita palavra, Senhor. Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. E que essa palavra, Senhor, encontre abrigo em nossos corações, Senhor. E que ela seja, Pai, uma palavra transformadora. Para que nós, quando sairmos daqui, Pai, sairemos melhor do que entramos, Pai. Pai, fale conosco, Senhor. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Colocamos, Senhor, em suas mãos, Senhor, a minha vida, para que o Senhor possa usá-la como ferramenta e instrumento de suas mãos. É tudo que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o tema da nossa mensagem diz assim: 3 olhares para um ano de bênção. Amém? Eu quero aqui agradecer ao pastor Bruno, né? Não só por ter me liberado, mas também por ter ajudado a fazer essa arte aí. Eu fiquei preocupado, né? Estava com problema, será que vai, será que não vai? Está ali. 3 olhares para um ano de bênção. Amém?
Todo novo ano que coloca na nossa mente e vamos iniciar o ano, nós pensamos logo em 3 direções inevitáveis. O passado que ficou, o presente que estamos vivendo e o futuro que ainda não enxergamos. Muitos ficam presos ou estão presos no que já passou. Outros vivem tão ocupados no agora que se prende para o propósito do futuro. Alguns têm medo do amanhã e deixam de avançar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, nos ensina a lidar corretamente com essas 3 dimensões do tempo. Ele não ignora o passado, ele não despreza o presente e também não teme o futuro. Pelo contrário, ele organiza o coração, ajusta o foco e segue em frente, rompendo em fé. Filipenses 3, 13 e 14 é um ensinamento que o apóstolo Paulo nos apresenta para a vida cristã. É como uma corrida. Ele nos encoraja a deixar o passado para trás e seguir para frente, com determinação, buscando a vida do eterno Deus, diante da presença do Criador. Assim como um atleta se concentra na linha de chegada, devemos permanecer e prevalecer na fé, confiando em Deus e avançando, sem nos prender aos erros e conquistas do passado. O livro de Filipenses foi escrito pelo apóstolo Paulo, provavelmente por volta de 60 a 62 depois de Cristo, enquanto ele estava preso em Roma. Quando escreveu esta carta, considerando a saudação exposta aos Filipenses, lá em 4:22, onde o apóstolo Paulo enviava saudações aos santos de Filipos, destacando aqueles que são da casa de César. E esta saudação mostra que ele tinha contato com o cristão e vivia no centro do poder de Roma. Irmãos, pregar o evangelho como estamos hoje aqui, não é tão difícil. Pregar o evangelho nos anos 60, 62, era muito mais difícil. Agora imagina você preso, algemado, talvez com 2 guardas a cada lado, trocando de turno, cada 4 horas, 2, cada 4 horas, 2, cada 4 horas, 2. Chegou um dia que Paulo falou assim: será que não tem como mudar para colocar de 1 em 1 hora? Por quê? Porque aí eu posso evangelizar mais ainda. Entendeu como é que é? Então Paulo, mesmo preso, ele levava a palavra de Deus adiante. A pergunta que eu te faço é: o que você está fazendo em pleno 2026? Solto, livre, desimpedido, intelectualizado, porque Deus te deu inteligência e intelectualidade. Mas eu queria ir lá para os Estados Unidos, pregar lá em Nova York. Aleluia. Pode ser, irmão. Estou dizendo que não, né? Mas comece na sua casa mesmo, com a sua família, com o seu vizinho, com o colega de trabalho. Quem sabe o colega de faculdade, né? Quem sabe? Então, devagarzinho, a gente vai desenvolvendo, né? E não adianta você falar assim: mas eu sou tímido, eu não dou conta desse negócio aí, não é? É ou não é? Pois é. Se você não for ousado, você não será usado. Deu para entender? Se você não colocar na brecha, ele não vai te usar. Então seja ousado.
para que você seja usado. Usado por quem, Milton? Por ele. Oxi! Estou começando a arrastar aqui o baianês aqui, só porque eu falei de Rui Barbosa, gente, não é possível. É que acho que a irmã falou ali do pão de queijo, eu adentrei no idioma ali já. Aleluia. Queridos, alguns têm o medo do amanhã e deixam de avançar para a soberana vocação de Deus. Então nós vamos aqui falar sobre as 3 dimensões do tempo. Em primeiro lugar, nós vamos falar do passado. É fácil, né, gente? Falar do passado, já passou. Dê uma olhada aí no seu passado, para você refletir, para você ter aí o seu crescimento. Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olhar para o passado é para aprender, não é para se aprisionar ao passado. Paulo não diz que o passado não existiu, mas o passado não pode governar o seu presente. Está entendendo? O passado traz lições de aprendizado. O seu passado não é suas algemas. Você não está algemado ao seu passado. Quando aprendemos com o passado, nós crescemos. Quando vivemos no passado, travamos. Ou seja, estamos algemados a ele e não vivemos o presente. Sabe aquela história que você está conversando com um amigo ali, então, que no meu tempo, porque naquela época. Pois é, irmão. É até bom, né, viver ali um saudosismo, né? Mas vamos seguir adiante, não é? O passado ensina tanto pelas vitórias quanto pelas derrotas. Mas conquistas de vitórias Deus nos dá e revela ali a sua fidelidade para conosco. Nas derrotas, Deus revela o quanto foi a graça dele que nos sustentou. As duas ações de Deus é uma forma de cooperar para a nossa maturidade espiritual. Há um certo tipo de maturidade que só pode ser alcançada através da disciplina do sofrimento. Entendeu? Em situações difíceis, as pessoas dizem assim: às vezes a gente ganha e às vezes a gente perde. Olha aí, é um jargão, né, gente? Mas meu irmão e minha irmã, nós não podemos falar assim. Nós podemos mudar essa fala e mudar esse discurso um pouco, dizendo assim: às vezes a gente ganha, mas às vezes a gente aprende. Ok? Tem uma diferença aí? Ou seja, esta é a oportunidade que temos de experiência íntima com Deus. Você perdeu? Você está no fundo do poço? Que bom. Mas como bom? Maravilhoso. Mas como maravilhoso? Presta atenção. Fundo do poço. É aonde você vai montar a sua mola percussora para subir. Não tem mais nada para cair. É aqui agora. Só que tem uma virtude. Você pode olhar para cima, que você vai ver o Criador te esperando. O céu está aberto sobre você. Ainda não jogaram terra não, está aberto, pode subir. Aleluia, entendeu? Vamos lá? Pois é. Muito bem. As maiores lições que aprendemos na vida vêm das nossas perdas, das nossas derrotas. Todos nós experimentamos das perdas e das derrotas, mas nem todos aprendem com elas. Nós podemos aprender com a experiência das perdas e das derrotas. Aprender em momentos difíceis exige disciplina
para fazer a coisa certa, mesmo quando tudo está dando errado. Com Jesus, aleluia, podemos aprender. Esse versículo de Filipenses 3, de 13 a 14, nos oferece o mapa para fazermos exatamente a coisa certa. Cantamos aqui hoje: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Foi isso ou não foi? Pois é o alvo, é a forma da gente seguir a seta, entendeu? O Obedias perguntou assim: tem um cântico aí que você quer? Eu falei: eu não, mas a palavra de Deus diz que nós temos que seguir o mestre, é ou não é? Então pedimos para os irmãos cantar aqui, foi bênção, não foi, irmãos? Aleluia! Pois é, e o dia que eu tiver o dom do canto, eu também vou cantar esse hino aí, aleluia. Louvado seja Deus, né? Queridos, no processo de maturidade cristã, a única direção que podemos tomar é ir em frente, seguindo a ordenação do Senhor. Lá no livro de Êxodo 14:15, diz assim: diga ao povo que marche. Então disse ao Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Disse os filhos de Israel que marchem. É isso, né? Pois assim, como Deus deu a Moisés o cajado, que representava o poder para situações como esta, recebemos também do Senhor o poder que há no nome de Jesus, para usarmos em qualquer situação que se oponha na nossa caminhada. Deus não nos chama para repetir os erros do passado, mas para amadurecer com eles. Quem vive olhando para trás, perde a sensibilidade para que Deus quer fazer na sua vida hoje. O salmista, lá no Salmo 37:5, diz assim: entregue teu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais, ele, aleluia. Pois bem, por que não entrega na mão dele? Por que fica choramingando por aí, para os cantos da parede? Complicado, irmão. Irmãos, um ano de bênção que nós precisamos é começar quando o passado vira aprendizado e não peso. Em segundo lugar, o presente. Dê uma olhada no presente para ajustar a sua vida ao propósito de Deus. Lá no versículo 13 diz assim: avançando para as que diante de mim estão. O presente é o tempo, é momento de tomarmos nossas decisões. Paulo diz assim: uma coisa faço, decisão. Com esta afirmação, ele elimina as distrações e define as suas prioridades. O presente exige um foco espiritual. Não podemos viver dispersos, mas temos e queremos avançar. Ajustar a vida ao propósito de Deus existe escolhas diárias. Todo dia. Todo dia. Eu tenho que escolher. O quê? A servir a Deus. Eu tenho que escolher a ser submisso à vontade de Deus. O presente revela onde estamos investindo o nosso tempo e a energia do nosso coração. Quando o propósito de Deus governa o agora, o futuro encontra uma direção acertada, que é o alvo. Afinal, a obediência a Deus é o caminho para a vida que você realmente quer viver na presença de Deus. Pegue a receita oficial que está aqui no livro dos livros e você vai assumir a responsabilidade de fazer aquilo que agrada a Deus.
O industrial produz um produto novo e lança no mercado e manda junto com aquele produto um manual, para que você, ao adquirir aquele produto, você tenha um proveito maior daquele produto e que você utilize ele uma vida mais ampla. Ok. Deus já previa isso e fez o manual da humanidade para que nós espelhássemos nela, para que nós possamos servir a Deus e servir ao próximo com altivez todos os dias. Deus não age apenas no ontem ou no amanhã, Ele age hoje e no agora, que Ele corrige e fortalece a direção para o reino da sua glória. Se nós contabilizarmos as bênçãos, ficaremos surpresos sobre o quanto Deus já fez por nós, em nós e através de nós. Amém? Queridos, uma coisa que tenho aprendido é que nós não devemos contar os nossos sonhos às pessoas, porque elas podem roubar o seu sonho. Mas nós devemos contar os nossos sonhos a Ele, porque Ele tem poder de realizar todos os seus sonhos. Você sabia disso? Você tem contado os seus sonhos para Ele? Qual é o desejo do seu coração? Abra a sua boca e fala, porque a partir daí, Ele vai entender. Na verdade, Ele já sabe, Ele só está aguardando você. Quem sabe Ele fala um dia, né? Mas você não falou ainda, Cristo. Fala. Então, coloque as suas expectativas em Deus, não nas pessoas. O ano de bênção se constrói quando o presente é vivido com alinhamento espiritual. Terceiro e último tópico. O pessoal já está olhando para o relógio, minutinho do céu, vai às 10h40 só, vai ser bênção então. Hein? Muito bem. Terceiro tópico é o futuro. Olhe para o futuro para viver com esperança. Capítulo 14 diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. O futuro não deve ser temido, mas deve ser confiado a Deus. Paulo olha para frente com esperança, não com ansiedade. Ele sabia que Deus já estava no amanhã. A fé não é a crença que Deus fará o que você quiser. É a crença que Deus fará o que é certo. É isso aí. Você vai lá e começa a pedir a Deus para Ele te dar uma bicicleta. Mas se Deus me der uma bicicleta, Cristo, Ele quer te dar um helicóptero para você, e você está pedindo uma bicicleta, presta atenção. Não é possível um negócio desse, hein? Ele falou, mas não é possível, rapaz, o cidadão pedindo uma bicicleta e põe marca, da Calói, aquela verdinha. Não, irmão. Ele tem condição de te dar para você um helicóptero, é ou não é? Pois é. O futuro se constrói com passos firmes no hoje. A esperança bíblica não é passiva. É a certeza firme e inabalável nas promessas de Deus, na sua fidelidade para conosco. Temos que avançar, mesmo sem ver claramente. Se houver 1000 passos entre nós e Deus, Ele dará todos por nós, exceto um. Ele deixa a escolha final para nós. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz. A escolha é nossa. A escolha é sua. É preciso ouvir a voz dele e abrir a porta do seu coração, para que ele entre. Entendeu? Então,
eis que estou à porta e bato. Aquele que abriu o seu coração. Amém? Você já abriu o seu coração? Ele mora no seu coração? Importante isso. Muito bem. O apóstolo Paulo, ele não corre sem direção. Ele corre para o prêmio eterno. Quando o céu é o alvo, a caminhada ganha sentido. Um ano de bênção floresce quando o futuro é vivido com esperança e propósito em servir a Deus. Você está disposto a servir a Deus esse ano? Você está disposto a servir a sua igreja, que vai fazer 41 anos de existência? Olha que benção. Você está disposto a ir lá convidar o prefeito da cidade, os vereadores, para vir aqui, para congregar conosco? O juiz da cidade, o promotor, os advogados, enfim. Os letrados. Por que não? Venha. Tenho certeza que eles vão aprender muito conosco. Porque Deus é maravilhoso, né? Muito bem, já estamos indo para a conclusão, viu, irmãos? Um ano verdadeiramente abençoado não depende apenas da circunstância, mas do olhar correto sobre o tempo que você está investindo hoje para alcançar o futuro que você almeja com Cristo. As 3 frases principais dessa passagem bíblica são as seguintes. Primeiro, prossigo para o alvo. O cristão deve prevalecer constantemente no Senhor, até alcançar o prêmio final. Qual é o prêmio final? É estar com Cristo na eternidade. Alguém quer ir para lá? Amém? Aleluia. Muito bem. A segunda coisa é esquecendo-me do que ficou para trás. Em vez de nós concentrarmos os nossos pensamentos, nos nossos pecados, nos fracassos do passado, deixa tudo isso para trás, deixa isso no pé da cruz, recebendo o perdão de Deus com Cristo, avançamos com fé, obedecendo a Deus e vivendo a sua vontade. Terceiro, o prêmio do chamado celestial de Deus. Em Jesus Cristo. Em Cristo recebemos o perdão do nosso pecado e vivemos com a certeza de que estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Este é o prêmio que almejamos e que precisamos conquistá-lo. O passado deve ser olhado para aprender e nós crescer. Por isso, ele não pode nos prender mais. O presente deve ser vivido com ajuste e decisões, por isso existe um foco de obediência. Porque você já tem o passado que já te deu uma clareza. Acho que aqui não vai dar certo, hein? Eu tinha um professor que ele falava assim, olha, esse negócio de experiência não vale muito não. Por quê, professor? Ele falou, porque você já sabe por antecipação o que vai acontecer, então, você está descendo a rua, tem um buraco ali. Beleza. Você passa dentro do buraco. Amanhã você volta de novo, você vai cair no buraco? Mesmo que o prefeito foi lá e mandou arrumar, você dá a volta, fala, ali eu não vou cair mais não é? Porque você já sabe, você já tem experiência do passado. Então você vive o presente, mas atento às experiências do passado. O presente deve ser vivido com ajuste e decisões, por isso exige um foco da obediência. O futuro deve ser encarado como a esperança. Por isso, nós temos que avançar sem medo. O passado nos ensinou, o presente nos ajusta e o futuro nos chama para servir ao Deus da promessa. Quem olha e vive seguindo o alvo, que é Jesus Cristo, corretamente está diante de Deus. E quando Deus governa o tempo, o ano se transforma em bênção.
Você já se entregou a sua vida para Cristo? Amém? Você está vivendo para o Senhor em plena convicção da sua salvação? Você está focado no futuro ou preso no passado? Pois é, hoje é dia e hora de cada um de nós, como indivíduos ou como corpo de Cristo, avaliarmos a nossa caminhada e realizarmos a nossa visão. E nós temos que nos comprometermos ainda mais com Deus, com o chamado divino, para que nós realmente possamos viver um ano de 2026 na presença do Criador. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Juliane, que aqui está ministrando a vocês. Louvado seja Deus por isso. A presença do Anderson, que aqui está com a sua esposa, né, que tem sido evidentemente a coluna que tem sustentado o ministério, o conselho dessa igreja. Então, os irmãos que estão aqui estão de parabéns. Estão sendo servido aqui pão de ló para vocês, não é? Benção pura. Eu, quando ouvi o Anderson aqui, a hora que eu cheguei, comecei a tremer. Falei, meu Deus, como é que eu vou ministrar na presença do ilustre ali? Mas Deus é maravilhoso, o microfone não caiu. Aleluia. Deus é bom. Queridos, o melhor está por vir. O nosso futuro em Cristo é repleto de esperança e de vitória. Deus, na sua infinita bondade, pode nos dar um ano melhor do que foi 2025. Porque nós aprendemos muito em 2025, né? Então agora nós vamos colocar em prática, né? E Ele vai nos sustentar para que nós consigamos romper em fé. Vamos terminar com o versículo que diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumidor da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono do Deus Pai. Amém? Ele nos aguarda. Ele disse que Ele iria preparar lugar. Eu tenho certeza que em breve Ele voltará. Irmãos, a trombeta já está tocando, né? As notícias não são boas para aquele que não tem Cristo, mas aquele que tem, em que pese as más notícias, você vai lembrar assim, são sinais dos fins dos tempos. Então, desperta tu que dorme, porque está chegando a hora. Amém? Nós vamos terminar. Cadê o Abdias? Abdias, tudo bem? Podemos terminar? Tem mais alguma coisa para ser feita antes? Não? Então nós vamos pedir aos irmãos que se coloquem de pé. Nós vamos fazer uma oração final, agradecendo a Deus por esse momento, por essa rica oportunidade que nos fora concedida. Agradecer mais uma vez à pastora Juliane, ao Lucas, ao conselho da igreja por ter nos convidado. Peço desculpa aos irmãos das nossas falhas, mas querendo crer que Deus nos usou para que Ele pudesse falar através da mensagem que foi explanada nessa noite. Amém? Grandioso e soberano Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. Queremos, Pai, continuar lhe servindo em espírito e em verdade, Senhor. Amém. Pai, nos dê condições de ampliar, Senhor, a nossa fé, para que nós continuamos, Senhor, no alvo que é Cristo, para que o Senhor mesmo continue dando direção às nossas vidas, e que o Senhor mesmo possa transformar as nossas vidas nesse ano, Senhor, de 2026, e que nós possamos, Pai, continuar na sua presença, que até o término desse final de ano, Senhor, se o Senhor não vir nos buscar, que o Senhor mesmo possa nos transformar cada vez mais para te servir em espírito e em verdade. Pai, eu te agradeço mais uma vez pela existência dessa igreja, Senhor. Continue abençoando a pastora Juliane, a sua família, Senhor, seus filhos. Abençoe de forma especial também o conselho dessa igreja, Senhor. A todos os irmãos que aqui congregam, Pai. Aqueles que estão assistindo através
do site, Senhor, que o Senhor também, através desse trabalho, Senhor, a sua mão santa e poderosa possa alcançá-los e que eles possam também te servir em espírito e em verdade, Senhor. Pai, que eles que estão assistindo, eles possam vir aqui assistir o culto presencialmente, Senhor. Que o Senhor traga, Senhor, eles aqui, para que eles possam consertar suas veredas, Senhor, e acertar o alvo, Senhor, que eles estão dispersos, Senhor, de Ti, mas que através da Sua santa e bendita palavra, eles possam retornar à sua casa, Pai, e eles mesmos, Senhor, conduzir a sua jornada na Sua presença. É tudo o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que Deus esteja à sua frente para te mostrar o caminho certo, ao teu lado para te proteger, atrás de ti para te preservar da maldade das pessoas, abaixo de ti para te amparar quando caíres, dentro de ti para te consolar quando estiver triste. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti te levante o rosto e te dê a paz. Amém. Amém.